tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus, tua palavra é. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom nos encontrarmos para juntos estarmos meditando, rezando o texto do Sagrado Evangelho deste sábado. E nós meditamos o texto do Evangelho de João, capítulo 6, versículos 16 ao 21. Esse texto é continuação do Evangelho de ontem, portanto está depois daquela multiplicação dos pães e antes daquele famoso discurso de Jesus com as multidões que vão à sua procura. E Jesus vai dizer: vocês estão me procurando não porque vistes sinais, mas porque comeram e ficaram saciados. E aí Jesus adverte aquela multidão, dizendo que precisam, dizendo: quem crer tem a vida eterna, crê em quê? No pão que desce do céu. E não simplesmente naquele pão que eles comeram lá quando Jesus multiplicou os pães, dividiu, partilhou os pães. Ou seja, esse texto de hoje está entre essas duas realidades, a multiplicação dos pães e depois aquele discurso com a multidão que Jesus adverte, convoca essa multidão a olhar e valorizar o pão imperecível e não o pão perecível, aquele que simplesmente enche a barriga, mas depois essa barriga se esvazia. E nesse texto de hoje, nós podemos elencar 3 situações. A primeira situação que está relacionada aos discípulos de Jesus, que Jesus, depois da multiplicação dos pães, sobe para a montanha a sós e lá fica a sós com o Pai, certamente em oração, em comunhão com o Pai. E os discípulos, vendo que Jesus estava demorando, pegam o barco e vão à frente. E ali o texto faz questão de dizer que já estava escura. E Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles. Essa expressão que estava escura, João quer dizer alguma coisa. E esta alguma coisa está relacionada aos discípulos de Jesus, que não entenderam nada daquela multiplicação dos pães e que tinham dúvidas sobre aquele fato. Ou seja, a fé desses discípulos está um pouco abalada. Por isso, a citação, a expressão escura, ou seja, a fé desses discípulos carece de uma luz, de uma presença salvífica deste Deus. A segunda situação que nos é apresentada é semelhante à primeira, quando o Evangelho usa novamente, diz que acontecia ali um fenômeno natural, soprava-se um vento forte e o mar estava agitado. Sim, a fé desses discípulos estava abalada. Estavam eles agitados porque entendiam que Jesus tinha feito uma espécie de abandono por não estar ali com eles, e que por isso eles estão tensos, preocupados com esta presença, esta ausência de Jesus. Nós podemos muito bem olhar para os dias de hoje e tanta gente que percebe e se pergunta: onde está Deus? Para permitir que quase 400 mil pessoas pereçam, morra. Esta inquietação parece com aquelas dos discípulos que estavam à deriva ao mar. Mas Jesus sempre nos surpreende. Deus sempre nos surpreende. Quando a nossa fé está escura, quando a nossa fé está abalada, Ele vem. E vem trazendo a paz, manifestando a luz.
e mostrando caminhos para esta escuridão e para este coração abalado que se encontrava aqueles discípulos. Pois a terceira parte se refere justamente à estação de Jesus. Jesus que se aproxima dos discípulos andando sobre as águas. E o texto faz questão de dizer que os discípulos ficaram com medo. Sim, quando o humano ou o divino se aproximam do humano, parece que o humano não está preparado em acolher o divino, em reconhecê-lo e acolhê-lo. É isso que acontece com este grupo. Quando Jesus, que é divino e humano, claro, mas ali o divino se aproxima do humano presente nos discípulos, o humano fica com medo. E é preciso o divino falar. E por isso ele vai dizer: sou eu, não tenhais medo. Caríssimos irmãos e irmãs, nesse tempo de turbulência, em que o mar parece muito agitado, as ondas parecem subirem muito alto, parece que o barco está sendo jogado de um lado para outro, nos encontramos nesse estágio de deriva, de dúvida, de perguntas, de interrogações. Mas não tenhamos medo, não tenhais medo. Quem está vindo ao nosso encontro é Deus. E por isso o seu convite é: não tenham medo, sou eu que estou indo ao seu encontro. Nesse meio de turbulência, de tantas mortes, de tanto sofrimento, de tantas notícias ruins, a luz está chegando. A cura está a aparecer, a se manifestar. Esta cura é o Deus que vem ao nosso encontro, nos trazendo uma grande placa, um grande anúncio: não tenhais medo, eu estou aqui. Os nossos irmãos que morrem, e alguns dizem que morrem sozinhos, não, eles estão na presença de Deus, Deus está com eles. É isto que deve nos sustentar e nos fortalecer. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor.